Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Júnior Santos. Meia atacantes: Ronaldinho Gaúcho, Paris Saint-Germain. Juninho Paulista, do Flamengo. E Kaká, do São Paulo. Portanto, a jovem relação do São Paulo, Kaká, 20 anos. Atacantes: Edilson, do Cruzeiro. Denilson, do Betis. Rivaldo, do Barcelona. Luizão, do Grêmio. E Ronaldo Nazário, da Inter. Você lembra a última vez que a seleção brasileira entrou em campo e a torcida adversária ficou calada de medo? Não de respeito, de educação, de medo mesmo. Aquele silêncio que antecede algo inevitável. Pois é, eu também não lembro. E essa é justamente a questão. Porque houve um tempo, e não foi há tanto assim, em que o Brasil não jogava futebol. O Brasil performava futebol. O famoso futebol arte era simplesmente talento com um trabalho absurdo por trás, com um pouquinho de deboche e autoconfiança que, ao chegarem em campo, mostravam o dobro do que falavam. O famoso fala muito e faz o dobro. Hoje vamos falar sobre esse Brasil. O que ele era, o que o sustentava e o que exatamente a gente perdeu. Pensa comigo, em um único time você tinha Ronaldo Fenômeno na frente, Ronaldinho Gaúcho fazendo dribles e passes mágicos, Kaká chegando por trás lá ele, com força e velocidade, Roberto Carlos na esquerda com um canhão no lugar da perna, Cafu na direita, incansável, subindo e descendo como se o campo fosse curto demais para ele. No gol, Dida, seguro, concentrado e dominante. Na zaga, Lúcio e Roque Júnior, não devendo nada ao resto do elenco. Coisa linda de se ver. E um bom exemplo do tal deboche brasileiro era o baixinho marrento, Romário, que entrava em campo com a arrogância de quem já sabia o resultado antes do apito. Isso não era bravata. Era convicção construída sobre uma base de repetição brutal. Treino, obsessão, horas e horas até que o erro virasse exceção, não regra. Romário chutou a mesma bola de placa da área pequena milhares de vezes até que aquele gol virasse automático. Ronaldo repetiu fintas até que o corpo executasse antes da cabeça decidir. Ronaldinho Gaúcho treinou lances improváveis até que o impossível se tornasse rotina. Resumindo, esses homens simples deram tudo o que tinham e lapidaram seu caminho até o topo. Tem uma coisa que a gente confunde muito quando vê aquela geração jogar. Muitos acham que a confiança beirava a arrogância, que era natural, talento puro, dom divino ou a famosa estrela. Não era. A autoconfiança deles vinha de um lugar simples e implacável. Eles sabiam que tinham feito o trabalho. Quando Ronaldinho olhava para o adversário e sorria, aquele sorriso antes de driblar, ele não estava sendo arrogante à toa. Ele estava sorrindo porque já tinha feito aquele drible 1000 vezes no treino. O adversário estava diante de alguém que havia ensaiado aquele movimento exaustivamente. Kaká chegava numa final de Copa do Mundo com a mesma tranquilidade de quem vai ao trabalho. Porque para ele era trabalho. A pressão não era estranha. O ambiente era controlado dentro dele porque o preparo era real. Roberto Carlos chutou faltas de longe até o ponto em que errar virou anomalia. Você se lembra do gol contra a França em 1997? Aquela bola que desviou do nada? Para ele não foi sorte. Era o resultado de anos treinando aquele tipo específico de batida. Eles debochavam porque podiam. E podiam porque tinham feito o trabalho que dava esse direito. O Ronaldinho Gaúcho não humilhava adversários por crueldade. Era comunicação. Era o futebol dizendo: estou tão confortável aqui que posso brincar. E isso desmontava times inteiros psicologicamente.
Existe uma jogada famosa do Ronaldinho no Barcelona, onde ele sai driblando 4 jogadores, faz um biquinho com a bola, espera o zagueiro chegar e dribla de novo. Isso não é improviso. É o resultado de um jogador que se sente tão dono daquele espaço que o adversário parece estar no lugar errado. O deboche não era uma falta de respeito, era excesso de confiança. E essa confiança tinha endereço: anos de treino. A Copa de 2002 foi a última vez que o Brasil entrou em campo e o adversário já entrava abalado psicologicamente. O elenco era absurdo. Mas o que dizer entre os de hoje e os de antes? Será que hoje tem mais distrações do que antigamente tinham? Talvez. Mas de toda forma, antes eles também tinham a opção de não focarem e também a de focarem absurdamente. Tinham a opção de jogar acreditando até o último segundo, como não também. O mesmo vale para os jogadores de hoje em dia. Mas a real é que o que sustentava aquele elenco era uma cultura de exigência e entrega, que hoje parece ficção científica. Ronaldo havia voltado de 2 episódios que quase encerraram sua carreira. Convulsões antes de uma final, lesões que destruiriam qualquer outro. E voltou. Melhor, mais focado. Com 5 gols na Copa. 2 na final. Isso é o que acontece quando um profissional de alto nível transforma sofrimento em combustível. Quando o treino não é uma obrigação, é algo natural. O Brasil campeão de 2002 não foi acidente. Foi construção, um processo. Foi a consequência lógica de homens que levaram aquela camisa mais a sério do que qualquer outra coisa em suas vidas. Agora olha para hoje. O Brasil ainda tem talentos. Neymar, quando saudável, é um dos melhores do mundo, mas carrega a seleção nas costas com um suporte técnico que não sustenta o peso. Vini Júnior tem explosão e qualidade que ninguém discute, porém, ao meu ver, não se entrega como deveria. Aparenta ter se acomodado com sua fama. Temos Rafinha, Endrick, enfim. Os nomes estão aí. Então o que falta? Falta o que não aparece em estatística nenhuma. A certeza interior de que você fez o suficiente. De que você e o grupo fizeram o trabalho que era para ser feito. Como é que foi o jogo? Como é que tá a expectativa aí, a Copa? A Copa, boa, hotel maravilhoso, resort, 5 estrelas. 2 hidromassagens no quarto, nós podemos tranquilamente dividir as hidromassagens, sem problema. E invadir uma concentração da Argentina pra jogar PlayStation. E é isso, conquistando €1 milhão nessa Copa. E pra mim, tanto faz. Se perder na primeira fase, melhor. Vamos pras férias. E se passar, também é melhor, que nós valorizamos o passe também. Aparece mais na televisão e comemos mais mulheres. E estão falando aí que vai ter um prêmio pra quem for campeão. Como é que é a expectativa disso, Adnei? A expectativa, se confirmasse mesmo, nós até se esforçava. Mas peraí, e a seleção brasileira? Oi? Seleção brasileira? De amarelo, né? Acho que aí é torcedor, nós estamos aqui apenas para garantir o nosso. Eu mesmo não vou no Brasil faz mais de 8 anos, que eu trabalho na Europa, graças a Deus. Menos problema, menos pessoas que eu devia não me cobra. E graças a Deus, o jeito malandro de ser aqui na Europa vem levando a gente a muito dinheiro, muitas mulheres e, na verdade, eu não tô nem aí pro Brasil. A seleção atual entra em campo e o que se vê nos olhos deles? Nós vemos incerteza? Você vê o peso da camisa como fardo, não como orgulho. Você vê jogadores que são fenômenos nos seus clubes europeus e que, diante da gloriosa amarelinha, parecem encolher. Por quê? Porque a cultura mudou. A exigência do dia a dia mudou. O que se tolera no treino, no comportamento, na postura profissional, tudo isso mudou. Quando era normal um jogador da seleção chegar atrasado no treino, quando era normal priorizar postagem de Instagram em semana de jogo, quando a preparação virou protocolo e não obsessão, o nível caiu. Mas isso tem que parar por aí. 2026 já foi, perdemos essa chance. Mas 2030 está logo aí. Temos uma decisão a tomar: acreditar até o último segundo, ou já entrar derrotado. Deixa eu te falar, capitão. 24 anos sem ganhar. O que falta? O que aconteceu nesse tempo aí que a seleção não conseguiu render o que tinha que render, na tua opinião? Cara, nós ficamos 24 anos sem ganhar depois de 70. Fomos ganhar com vocês deitando e rolando em 94.
Como é aí a pergunta, eu até vou dar uma de apresentador agora, eu reverto essa pergunta para você. Como é que vocês se fecharam para ganhar em 94 depois de 24 anos? Não tinha vaidade, nós sabíamos que quem ia fazer gol ia ser você e o Bebeto. A nossa função de coadjuvante naquele momento no banco, nós sabíamos qual era a importância de treinar vocês e treinar bem, porque a função nossa era deixar vocês bravos, vocês nervosos, porque se nós não deixássemos vocês passar, nós sabíamos que vocês iam enfrentar facilidade dentro de campo. Vocês nem sabiam disso. Então, talvez o maior adversário de vocês seria o nosso, porque nós fazíamos com que vocês treinavam e treinavam sério. Mas nós sabíamos da nossa função em 94. Nós sabíamos que o protagonista era vocês e nós estávamos ali para dar um apoio. Vocês se uniram, entraram de mão dada, se fecharam quando o Parreira falou que queria ir embora. Vocês falaram, não, vem aqui que está um time unido, um time fechado. O que faltou e o que falta, talvez nessa seleção, seja essa união que vocês tiveram e a união que os suplentes tinham. Porque os suplentes, nós queríamos ver o sucesso de vocês, cara. Vocês não sabem, mas a gente torcia para vocês. A gente vê vocês treinando, vocês jogando, a gente, no banco de reserva a gente pulava, a gente vibrava. E isso fez com que realmente vocês se desempenhassem tranquilamente dentro de campo. Passaram-se 24 anos, o Brasil conquistou o título de 94, depois 98 chegou na final, 2002 campeão novamente, aí parece que voltou aquele mesmo filme de alguns anos atrás, cada um quer jogar por si, o time de repente não tem a mesma união, todo mundo quer se destacar individualmente, e nós já percebemos que individualmente em Copa do Mundo esquece, não dá pra ir, né? Se você não tiver focado no objetivo, que é ganhar a Copa do Mundo, independente de quem vai se destacar ou não, é um jogar pro outro. Essa seleção de hoje, de agora, que está aqui nos Estados Unidos, qual é a maior diferença da última que você jogou, que foi campeão, o que você acha? A última todo mundo resolvia. Eu falei outro dia e vou repetir aqui. A diferença de 2002 para essa é que 2002, se o Ronaldo tivesse mal, o Rivaldo resolvia. Se o Rivaldo tivesse mal, o Ronaldinho Gaúcho resolvia. Se os três tivessem mal, em uma bola parada, o Roberto Carlos resolvia o jogo. Se os quatro tivessem mal, em um escanteio, o Lúcio e o Roque Júnior de Mills poderiam fazer um gol de cabeça. E sem contar que se todo mundo não tivesse legal... Tu ia aparecer, né? Fazer alguma coisa. Em uma jogada de linha de fundo, você tinha o Roberto Carlos de um lado e o Cafu do outro. Qualquer um poderia fazer uma jogada de gol. Não importava para nós, em 2002, quem que ia se destacar. Porque a gente sabia que cada jogo um ia se destacar. Eu ia ser o melhor em todos os jogos, como o Ronaldo também ia ser o melhor em todos os jogos. Mas se ele fosse melhor naquele dia, para a gente já estava ótimo. Talvez o que falta nessa seleção é exatamente isso, é um jogar para o outro. Não importa quem vai fazer o gol, irmão. Se você não ganhar o jogo, todo mundo vai sofrer. Se o Brasil não for campeão, todo mundo vai ser crucificado, vai ser massacrado. Tem uma coisa que não existe mais hoje em dia e que sustentava tudo que aquela geração construiu. Autoconfiança real. Não a do Stories. Não a do confie no processo, sem processo nenhum. A autoconfiança que vem de só um lugar. Ter feito o trabalho. Ter chutado aquela bola 1000 vezes. Ter dormido com aquela jogada na cabeça. Ter sacrificado o conforto pelo preparo. Treinar um chute 1000 vezes até que errar seja quase impossível. Era isso, só isso. E era tudo. Era simples, mas eficiente. Ronaldo não devia nada à sorte. Devia ao trabalho. Romário não era arrogante apenas por personalidade. Era seguro por preparo. Roberto Carlos não chutava de longe no desespero. Chutava porque havia treinado aquilo exaustivamente. Durante anos, em campos de treino que ninguém filmava, o impensável se tornou casual. Essa cultura de fazer o trabalho feio, invisível, repetitivo, exaustivo, era o que permitia o espetáculo ao vivo. Sem ela, o espetáculo some. E é exatamente o que estamos assistindo. Os treinos televisionados, bonitos, fazendo pose, mas ao vivo, na Vera, um fiasco, um show de horrores. E isso precisa acabar. Na seleção, tradicionalmente, tem um ambiente muito gostoso. Mas em 2002 foi ainda maior essa união. Houve o envolvimento de todos aqueles que participaram. Vocês decidiram que os prêmios da seleção seriam divididos igualmente para todos. Aí quando se fala para todos, muita gente pensa, os jogadores... Todos os jogadores, né? Todos os jogadores. Não, todos iguais. Comissão técnica, rouparia... segurança... todos iguais.
Então, quando acontece isso, realmente nota-se que É algo especial. é algo especial. Ninguém está lá para se beneficiar de uma possibilidade financeira, e sim de jogar pela camisa, pelo Brasil. Então o que nos resta? Nostalgia? Não. Nostalgia paralisa, que é exatamente onde estamos hoje. A mentalidade precisa mudar. Precisamos do trabalho feio sendo feito até a exaustão no treino e ao chegar em campo. Precisamos de ousadia, segurança, entrega e autoconfiança. Precisamos de jogadores como um cão que não larga o osso. O que nos resta é entender o mecanismo. Porque aquela geração não foi um milagre, foi um projeto. Foi uma escolha coletiva de fazer mais, exigir mais, entregar mais, na academia, no campo de treino e o principal, na mente. O talento brasileiro não sumiu, mas a cultura que transformava talento em lenda, essa sim está em risco. E reconstruir cultura é mais difícil do que encontrar talento. Mas não é impossível. Nunca foi. O Brasil já fez antes. E a pergunta que fica, para quem gerencia essa seleção, para quem treina as categorias de base, para quem define a cultura do futebol brasileiro, é simples? Vocês ainda querem fazer o trabalho? Eu sou o Dr. X e nós nos vemos no próximo vídeo.